pesquisadores falando de ciência, todo mundo tomando cerveja. 26 países. E 26, os países têm seus fusos horários, mas aqui no Brasil, neste exato momento, neste horário, está todo mundo conectado junto com a ciência. Então eu quero levantar, eu estou sem cerveja, mas vou levantar com a minha água. Por favor, um brinde à ciência. Um brinde à ciência. Obrigada novamente por vocês estarem aqui. Bom, agora na segunda parte, a gente vai falar um pouco de direitos humanos, junto com o apoio da OAB aqui, então, muito obrigada, Clara, eu vou apresentá-la, depois ela vai estar complementando a apresentação. O que a gente trouxe aqui, a gente vai fazer uma informação importante, né, de um congresso que vai acontecer. Então, o tema dessa segunda parte é direitos humanos no cyberespaço e impactos político-econômicos. Então, a gente está online aqui no Insta, e então é importante também falar essa questão, né, abordar, junto com a Maria Clara Giassetti, advogada especialista em direito digital, direito constitucional e em prática processual civil avançada nos tribunais. Então, o que ela vai falar um pouquinho? Constantemente se evidencia a profundidade das questões relacionadas ao uso tecnológico para a solução de problemas. A dimensão das questões acerca da relação do indivíduo, das empresas e do próprio Estado com a tecnologia tem crescido diariamente, e com ela os impactos sociais, haja vista do ChatGPT. Eu utilizo no meu trabalho, então assim, eu acho bárbaro, mas tem aí as suas ponderações. Busca-se responder as seguintes questões: como o Estado brasileiro atua na regulação do cyberespaço, sob a perspectiva da garantia e efetivação dos direitos humanos? Essa é a primeira pergunta. Quais caminhos o Estado brasileiro tem seguido para a regulação do cyberespaço? Pergunta: como o Estado tem atuado no âmbito das redes? Quais direitos humanos e como são afrontados diante da chamada sociedade da vigilância? Isso é bem importante, tem até um livro, que é um livro, acho que é 24/7, e é incrível esse livro, fininho assim, você lê ele em 20 minutos, em um dia, assim, e ele fala muito, né, essa questão de a gente ficar conectado 24 horas. E como o Estado pode, deve se articular nesse sentido. Então, obrigada. O espaço é seu. Obrigada. Bom, antes de começar a apresentação, eu vou... A gente prometeu lançar... Vocês conseguem me ouvir? Porque eu falo baixo, mas podem reclamar, tá? Fala mais alto. Dá pra ouvir, né? Obrigada. A gente prometeu lançar o Congresso de Direitos Humanos aqui, então... Eu sou membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB do Jundiaí. Convido o Thales e a Gel, que também são membros da nossa comissão, para fazer o lançamento, então, do Congresso. É o primeiro Congresso de Direitos Humanos que a gente está fazendo. E ao ensejo, antes de iniciar a apresentação do Congresso, eu vou agradecer a Priscila, presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB. Cadê a Rafa? A Rafa que está ali, que é presidente da Comissão Cultural da Jundiaí também. Aplausos para a Rafa. E o Gabriel. E o Gabriel, que é presidente da Jovem Advocacia de Jundiaí. Agradeço a presença de todos. Tem mais alguém aqui que eu esqueci? Não. Agradeço também a Gi por dar a oportunidade tanto da minha fala quanto do lançamento do Congresso, que a gente está preparando muito carinho. Faço isso também em nome do João, presidente da Comissão de Direitos Humanos daqui de Jundiaí. E bom, passo a palavra para vocês. Vamos lançar o nosso Congresso, gente. Bom, pessoal, boa noite, obrigado pela presença de todos. Vamos ser breve aqui, mas é um congresso o primeiro Congresso de Direitos Humanos que a gente está lançando aqui em Jundiaí, que vai acontecer no OAB, mediante uma terceira sucessão. Estão todos convidados já previamente, é aberto para todo o público.
Nossa ideia é fazer um evento no dia 8 de dezembro, trazer ao longo do tempo, a gente vai anunciar ainda algumas pessoas que serão convidadas para fazer algumas falas. Vocês podem acompanhar no Instagram da comissão, @CDH33, um complemento que vocês encontram fácil no Instagram. Então, aos poucos a gente vai anunciar as pessoas que serão convidadas. O congresso também é aberto para submissão de resumos. Então, os temas eles têm que ter alguma aderência com as ODS da agenda da ONU. Não sei se consigo ler aqui. Então, igualdade de gênero, trabalho e desenvolvimento econômico, indústria, inovação e infraestrutura, paz, justiça e instituições eficazes. Instituições eficazes. Então, quem tiver alguma pesquisa em andamento também, ou tiver interesse sobre o tema, conhecer alguém. Exato, conhecer alguém, pode submeter seus resumos, também em coautoria. Até 5 coautores, ou seja, tem gente pra caramba, não tem desculpa para não submeter. Isso aí. Então, por favor, apresente seus trabalhos. Vai ser formada uma comissão primeiro para ver a aderência do tema, depois uma comissão científica. Nossa ideia é apresentar esses resumos selecionados durante o congresso e no final também convidar todos que tiveram seus resumos selecionados a escreverem os artigos que a gente pretende publicar numa revista resultado desse congresso. Então acho que vai ser um trabalho muito interessante para todo mundo. Primeira vez que isso está acontecendo em Jundiaí, então conto com o apoio de vocês, divulgação também. Qual site que a gente submete? Nesse mês a gente vai abrir uma aba no próprio site da OAB Jundiaí. Então essa submissão vai ser feita pelo formulário Google mesmo. Vai ter um edital. A gente vai lançar o edital até o final do mês, é a previsão, com as regras de certinho, para todo mundo ficar informado, com as novidades. Então vai ter uma aba até o final do mês no site da OAB Jundiaí. Vocês vão ter acesso ao edital completo e poder fazer isso. Redes sociais também, né? CDH, a gente, a comissão, as redes pessoais da gente, a gente vai estar lá sempre postando algumas informações também, atualizando como está o andamento de tudo. Quem tiver dúvida, procura a gente também, manda um DM, manda um oi no WhatsApp, vai falando aí que a gente vai ajudando todo mundo. Mas, gente, em primeira mão, vocês estão vendo o logo do congresso. Que tá lindo. Obrigada pelo privilégio. Isso aí. Nós vamos mantendo vocês atualizados aí pelo nosso Instagram. Obrigada. Obrigado mesmo. Obrigado, pessoal do bar, que está também pela gente. Obrigada. Bom, vou começar. Vai, comece. Bom, meu nome é Maria Clara, todos já entenderam essa parte. O tema da minha pesquisa, na verdade, eu não vou trazer a minha pesquisa inteira para vocês, mas apenas algumas sementinhas para fomentar o pensamento crítico, tentar enxergar alguns pontos. O tema da minha pesquisa é Direitos Humanos no Cyberespaço e os impactos políticos e econômicos. Não vou me estender, me aprofundar tanto, porque acho que nem caberia, mas se alguém se interessar, me chama depois, a gente troca uma ideia, vai ser legal. Faça para mim, então, por favor. A minha proposta eu trouxe então alguns probleminhas de pesquisa para a gente discutir aqui. O primeiro é como os direitos humanos se relacionam ao cyberespaço diante da chamada sociedade da vigilância, e eu vou trazer os conceitos, tá tudo bem? Quais são os impactos político-econômicos? E mais importante de todos é devo excluir minhas redes sociais e viver em the live? É brincadeira. Não sei Mas se eu já vocês pensei pegaram várias vezes. Eu também? Por Todo isso que eu dia. trouxe. Mas eu deixei, não sei se vocês pegam a referência do Guia do Mochileiro das Galáxias, mas não entre em pânico, eu pego. Vai ficar tudo bem. Pode passar, tá? Eu coloquei efeitos, então vai devagarinho. Eu fiz uma apresentação legal. Eu acho. O que é a internet? Bom, para a gente discutir os impactos político-econômicos e os direitos no cyberespaço, antes de qualquer coisa, é necessário entender o que é a internet. É uma coisa super básica, então, introdutória, eu achei que seria interessante também. A internet ela surgiu em 1960, ela era chamada de ARPANET, e é uma construção militar. Como tudo que a gente conhece de alta tecnologia, no início era militar.
era uma tecnologia para transmissão de dados ponto a ponto, que é bem parecido com o que a gente tem com o WhatsApp hoje. Mas, eu não sei se vocês assistiram o Jogo da Imitação. Vocês já assistiram? Sim. É um filme maravilhoso. Quem não assistiu, assista, porque é realmente muito bom. E fala exatamente disso daqui. Não vou dar spoilers, estou curioso para o mas, e mais do que isso, a internet a gente sempre imagina como algo extremamente abstrato, não é? A gente pensa, se eu perguntar para vocês, sem ler, o que é a internet? Alguém vai saber me responder? Parece um conceito mais filosófico, não parece? Mais imaterial? E na real que não. É um instituto, digamos assim, muito material. Ele é composto por cabos, por roteadores, por terminais e coisas do tipo. É material, ele é físico de fato. Os cabos de internet realmente passam embaixo do mar, gente. A gente acha que é brincadeira, mas é verdade. Então, esse é o conceito inicial de internet que eu trouxe para vocês. Passa, por favor, Tchau. Dentro de internet, para falar do assunto que eu quero chegar, a gente tem que falar de Big Data. Big Data nada mais é do que a soma de todos os dados que tem na internet. Então, cada tweet, cada like, cada formulário que a gente preenche, tudo isso forma o que a gente chama de Big Data. É uma grande massa de dados, certo? E mais do que isso, vocês já ouviram falar de IoT? Internet das Coisas? A Internet das Coisas se relaciona extremamente com o conceito de Big Data, por quê? A Internet das Coisas é basicamente o mundo todo conectado. Então, geladeira que é inteligente, as Smart Cities, o carro que dirige sozinho, tudo isso é a Internet das Coisas. E tudo isso forma um bolo de dados que, no final das contas, volta no que a gente estava falando de Big Data. Deu para entender? Big Data, eu tenho que falar de datificação do comportamento humano. Por quê? O nome ele já dá uma dica do que é. É basicamente o comportamento humano sendo transformado em bits armazenados. Então, dentro disso, a gente começa a pensar um pouquinho em como os nossos tweets, os nossos likes, a forma como a gente coleta até o TikTok, por exemplo, se transforma em dados armazenados. Cria esse perfil das pessoas, esse perfil de usuário. Então, a datificação do comportamento humano entra dentro do conceito de Big Data. Pode passar já. E daí é o meu pulo, é o pulo do gato para falar de Sociedade da Vigilância. Sociedade da Vigilância é basicamente a ideia de a gente estar sendo vigiado o tempo todo. O que acontece? A Sociedade da Vigilância também é chamada de Sociedade do Capitalismo na sociologia. E denota muito o poder que a informação tem na sociedade atual e no modelo que a gente tem de negócio, de vida, de como se relacionar um com o outro, entre si, enfim. É aquela frase, aquele chavão bem famosinho de os dados são o novo petróleo do mundo, sabe? Você está sendo filmado. Sofia, você está sendo filmado. É exatamente isso. Tudo está te vendo o tempo inteiro. As câmeras de segurança, o celular de alguém. O celular de alguém. Exato. Tudo isso é a sociedade da vigilância. Você está sendo vigiado o tempo todo. Mas lembra da parte do começo, não se desespera, não precisa excluir as redes sociais. Em tese. Não, eu sou de turma ainda. Então, a ação social transformada em dados online, elas são quantificados, entra no que eu estava falando de identificação do comportamento humano. E isso tudo é passível de monitoramento em tempo real e análise preditiva. O que acontece? O Harari, não sei se vocês já ouviram falar dele, mas ele é fantástico, recomendo a leitura. Ele fala num livro que chama 21 lições para o século XXI. É maravilhoso. Ele é leve, ele é tranquilo e ele vai trazendo umas questões muito interessantes, ainda com um pouquinho de solução. Quando a gente tem essa questão da rede social, eu vou falar quando a gente tem essa questão toda da rede social, de estar sendo observado, etc., o que acontece? Perfis de usuários são criados, lembra quando a gente falava?
Então a gente tem identificação de sentimento. Começa a se identificar os sentimentos. Começa-se a analisar exatamente o perfil de cada usuário. E daí mais pra frente a gente vai entrar um pouquinho mais nessa discussão. Mas vem daí essa ideia de sociedade da vigilância e sociedade do capitalismo é exatamente porque o capitalismo ele fomenta isso. Quando fomenta o uso irrestrito de tecnologia, o uso impensado de tecnologia, a gente vive no automático. Então, sociedade da vigilância, sociedade do capitalismo, capitalismo da vigilância. Certo? Thales, essa é pra você. A gente estava conversando no dia que a gente saiu e você me falou, nossa, o Snowden. Falei, pois é, coloquei aqui. Gente, a gente está falando da sociedade da vigilância, certo? E eu sou advogada, então eu tenho que falar um pouquinho do direito. Tenho que falar de direitos humanos para vocês. A principal, a legislação pioneira no Brasil tratou sobre toda essa situação de vigilância, legalização, regulamentação, essa palavra de regulamentação dessa situação toda que a gente está tratando foi o Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet é uma legislação de 2014. E o que aconteceu em 2014? Aqui está o spoiler. Vocês lembram do caso Snowden? Todo mundo aqui lembra? O caso Snowden foi o quê? Foi um grandíssimo escândalo de espionagem dos Estados Unidos. Então, o Snowden, que era um agente da CIA, salvo engano, era alguma coisa de FBI, mas acho que era assim. Ele jogou isso na rede e todo mundo ficou sabendo. O que acontecia? Os Estados Unidos eles pegavam as informações de bancos de dados de grandes empresas, como o Google, como o Facebook, e usava isso para monitorar, para vigiar a sociedade da vigilância, lembra? Então eles vigiavam não só pessoas comuns, tipo a gente, vigiavam também as grandes empresas, vigiavam também líderes políticos, e essa é a parte mais importante, porque eu não sei vocês, mas eu me lembro da Dilma. Era governo Dilma nessa época, e o escândalo foi: Dilma está sendo vigiado. E daí surgiram vários memes, mas essa parte a gente deixa um pouquinho falar. E por isso, por conta dessa situação do caso Snowden, foi potencializada a aprovação e a entrada em vigor do Marco Civil da Internet. O Marco Civil da Internet ele é muito importante, principalmente por 4 aspectos que eu trouxe aqui. Ele atua em 4 grandes frentes. Se depois, conforme a legislação foi evoluindo, chegou até a Lei Geral de Proteção de Dados, que é a famosinha, a queridinha atualmente. A primeira grande frente é a fixação de responsabilidades dos provedores quanto à ocorrência de ilícitos, ou seja, o que é feito de ilícito no mundo virtual. Alguém tem que ser penalizado, e os provedores de internet eles são responsáveis, e essa visão é maravilhosa, porque a Lei Geral de Proteção de Dados ela traz muito esse conceito de responsabilizar as pessoas, mesmo que elas não tenham feito, mas porque elas permitiram que aquele conteúdo ficasse ali, entendeu? A segunda grande frente é a neutralidade de rede, que também é muito tratada hoje na Lei Geral de Proteção de Dados. É basicamente a ideia de que a rede ela tem que ser um lugar neutro, então todo mundo tem que ser tratado igual, seja com acesso à internet, seja com formas de lidar de fato com as pessoas dentro da internet, os provedores, etc. E daí vem aquela ideia de que quando a gente compra um pacote de internet, ele precisa necessariamente cumprir aquilo que foi comprado, porque eu não posso privilegiar um e jogar o outro para escanteio. Esse também é o conceito da neutralidade de rede. Mas um adendo, neutralidade não quer dizer que eu posso fazer tudo, nem que todo mundo pode sair fazendo tudo, tá? Exatamente. Neutralidade é tratamento igual, é todo mundo ter a mesma oportunidade de acordo com as especificações, com os programas, com o pacote que você acessa. Isso não quer dizer que eu posso sair fazendo qualquer coisa só porque é um ambiente neutro, não. Tá? A liberdade de expressão, os ilícitos que são cometidos não estão permitidos por essa neutralidade. Né? Que às vezes as pessoas esquecem, é neutro, vou fazer o que eu quero. Não, não é assim, dentro não. disso, eu vou até mencionar que a liberdade de expressão ela tem um grande limite, que é o anonimato. Então você até pode fazer as coisas na internet, só que se você fizer de forma anônima, isso se torna um crime, isso é passível de penalidade, né? Mas dessa questão, só complementando o que a Gel falou, dessa questão da neutralidade, para mim é um pouco até difícil de entender, porque eu não sou da área do direito, né? Mas
por exemplo, a gente está falando aqui que todo mundo tem que ser tratado igual, mas assim, nem na vida real nós somos tratados iguais. Então, assim, é óbvio, perante a lei todos são iguais. Não, não somos. Pensa que é do ponto de vista do provedor de internet. Então, por exemplo, se uma pessoa comete um crime, todo mundo vai ser penalizado da mesma forma. Se eu contrato um pacote de internet de 100 megabytes, não sei se é assim que fala, da Vivo, você que contratou o mesmo pacote tem que receber exatamente o mesmo serviço. Não é do ponto de vista de pessoa. Não. Tá. Imagina como bonequinhos anônimos, sei lá, como uma Como figura do ponto de vista do próprio sistema mesmo. Sim, tá, exato. Essa ideia dá pra entender? Agora sim. Nossa, eu demorei 5 anos. Ai, que bom! É esse que é o papel, isso? A terceira grande frente é a regulação quanto à privacidade e proteção de dados. Eu não vou me adentrar agora, porque eu quero falar um pouquinho pra frente, mas de novo, LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Que você já me deu algumas bronquinhas, os meus formulários. Papel da advogada É óbvio, por isso que a gente tem amiga de lugar. Melhor que ser advogada, né, gente? É óbvio. E a quarta, a última grande frente que eu trouxe para falar para vocês, meio de difusão, é a internet ser utilizada enquanto meio de difusão da educação digital, conscientizando a população em geral dos benefícios e dos riscos das informações compartilhadas em rede. É tipo o que eu estou fazendo agora, só que na internet, sabe? Então tem que ser tudo muito claro, tem que ser tudo muito simples e lúdico, sabe? Para que as pessoas consigam entender, não é para ser algo complexo. E que todo mundo tenha consciência do que está certo ou não fazer no ambiente virtual. Não seria necessário explicar isso, porque a gente já devia saber, mas tudo bem. Pode passar. Obrigada. Eu falei que eu ia falar de privacidade de dados. Privacidade de dados é um tema que eu particularmente acho muito, muito interessante. Não é à toa que eu fiz a especialização em direito digital. E o principal assunto que eu estudei foi a privacidade de dados. E se relaciona exatamente com o tema que eu vim aqui tratar com vocês. Primeira coisa que a gente precisa entender é que dado pessoal é uma manifestação da nossa personalidade. Vocês já pararam para pensar nisso dessa forma? Não. É muito interessante. Eu não tinha parado para pensar até ter uma aula dessas. É muito interessante. Dado pessoal é uma manifestação da nossa personalidade. O nosso nome faz parte da nossa personalidade. A nossa orientação sexual faz parte da nossa personalidade. Então, dados pessoais são partezinhas nossas, tipo pedacinhos. E deixa eu ver onde eu estava. E daí entra o ponto que eu queria chegar. Vocês já imaginaram que dados pessoais são um tipo de moeda de troca hoje? É um ativo. A gente acabou de falar. Dados pessoais são o novo petróleo do mundo, certo? Imagina que tem vários pedacinhos nossos sendo moedas aqui e ali. Então, Thales, eu quero comprar a sua tecnologia. Ah, pô, me vende os dados pessoais aí, me vende um pedacinho do banco que você tem, das pessoas que te contatam. Gente, vocês pararam pra imaginar isso? É muito legal. Porque ao mesmo tempo que é tão óbvio, não é? E daí vem exatamente por isso a ideia de proteger os dados pessoais, por proteção ao direito da personalidade. O direito da personalidade está muito relacionado à dignidade da pessoa humana. Então, é uma partezinha da nossa dignidade que pode e é ferida a cada vez que esses dados ficam desprotegidos. Bom, vamos pensar. Falei de sociedade da vigilância. Estou falando de proteção de dados pessoais. E dentro disso, eu acho muito interessante trazer para vocês um artigo que foi escrito em 1890. Olha quanto tempo faz. Já estava pensando em coisas do tipo. Chama The Right to Be Alone. O direito de estar só. É exatamente a ideia de você poder ficar sozinho. Estar sozinho como um direito. Você poder fechar a porta do seu quarto e estar lá. Porque isso é exatamente na solidão, é exatamente no sozinho que a gente desenvolve a nossa personalidade.
E eu não estou falando isso com base em nada. Tem estudos psicológicos que falam isso. E é exatamente por essa razão que quando a gente é adolescente, fechar a porta do quarto é tão importante. Porque é naquele ambiente fechado que a gente pode ser nós mesmos. Vocês lembram quando vocês eram adolescentes? Não foi importante esse passo de, nossa, agora eu estou fechando a porta do meu quarto, agora eu sou adulto. E ali você desenvolve toda uma personalidade, você faz as suas reflexões, você ouve a música que você quer, você vai se conhecendo. Então, é essa a ideia de desenvolver a personalidade, por isso, do direito de estar só. Acho que... e daí dentro disso também eu vou só fazer o link com a privacidade do domicílio. A proteção ao domicílio, por exemplo, a proteção à intimidade. A sociedade, de uma forma geral, é muito de bens, né? De espaço, de coisas. Então, a gente protege muito a nossa propriedade dentro da nossa casa. É proteção patrimonial. Exato. E por isso a gente protege tudo que está dentro de casa. Dentro de casa é um ambiente sagrado. Se alguém botar um pezinho lá dentro e você não quiser, ai. É a mesma coisa com a nossa personalidade, percebe? É exatamente a mesma coisa, vem exatamente do mesmo ponto da proteção, da intimidade, do domicílio, da privacidade de dados. Porque em paralelo a personalidade seria a nossa casa. Exato. Pode passar. Vim falar de impactos político-econômicos e vou falar. Eu trouxe 3 exemplos de impactos político-econômicos que às vezes para mim são um pouco óbvios, mas conversando com amigos que não são da área não são tão óbvios assim, então achei legal trazer. Primeiro é com relação à economia de dados. O que isso significa? Existe uma indústria, pasme, excelência, existe uma indústria de dados. E o que acontece? Os modelos de negócio são baseados exatamente no comércio de dados pessoais. Existem empresas que são o que a gente chama de data-driven, que são empresas que são mineradoras de dados. Então, está sendo uma mina mesmo, que ela fica lá caçando os dados. E elas, em geral, têm o próprio data lake, que é a base de dados. O sonho de toda empresa é ter o seu próprio data lake. Por quê? Acho que até entra daí na... Não é. Mas por quê? Qual é a intenção das pessoas em terem um banco de dados? Para quem está iniciando um negócio, ou mesmo para quem já tem, é muito importante. Porque você consegue definir o perfil do seu usuário. Você consegue definir exatamente o que as pessoas gostam, o que elas não gostam, para quem que eu vou vender, o que eu vou vender. É muito fácil quando você tem esse tipo de informação. E daí a gente entra... Bom, esse é um impacto político-econômico por si só. Você torna tudo muito mais consumerista, muito mais capitalista, é tudo muito mais direcionado. E a partir disso eu acho que vem os outros. O outro impacto que eu quero mencionar para vocês é o comunismo. Inclusive, só lembrei agora, esse livro que a Gi mencionou é maravilhoso. Chama 24/7. É de uma editora que chama Ubu, da coleção Next. Que são todos os livros fantásticos. E muito do que eu estou falando aqui vocês vão encontrar lá de um jeito muito mais aprofundado. Então, hashtag pra o comunismo, aliás, o consumismo, quem dera que o consumismo, anúncios direcionados e bolha algoritmo. O que acontece? Lembra que eu acabei de falar que você passa o perfil do usuário e começa a direcionar a propaganda para a pessoa do jeitinho que ela quer? Sabe aquela coisa de, eu falei que eu quero viajar. Aquela até estava me falando isso, minha amiga. Quero viajar. Pô, parece que o celular ouve, a gente ouve mesmo, gente. É a partir disso que ele vai traçando também o nosso perfil de usuário. A bolha algorítmica, ela é muito importante da gente pensar da seguinte forma. Quando a gente está assistindo Netflix, certo? Você começa a assistir filmes de romance. São romances. O que vai começar a aparecer de indicação para mim? Quem me responde? Filmes de romance. E o que acontece? Se só fica aparecendo indicação de filme de romance e eu me deixo ir nessa leva, porque como eu gosto de romance, está sendo divertido, eu só vou assistir filmes de romance. Se eu acredito
acredito que a Terra é quadrada. A Terra é quadrada, e eu começo a consumir esse tipo de conteúdo. O que acontece? Eu vou ficar na bolha de que a Terra é quadrada, acreditando que aquilo é verdade, porque afinal de contas todo o conteúdo que eu recebo valida aquilo que eu penso. Clara, um adendo, esse exemplo que você deu é bem interessante, porque, por exemplo, você falou de assistir filmes românticos, né? E aí a gente entra na questão do próprio livro 24/7, que ele fala da questão dos anúncios. Aí, por exemplo, se ele identifica que você é romântico, o que vai começar a aparecer? Anúncios de restaurantes, noites calientes. Quer namorar. Quer namorar. Tinder. Exatamente. Então, assim, aparece lá, aparece. solteiro, tá? Isso. Já aconteceu? Tá vendo, cara? Então, assim, Só, não moderno, Parece homem, mulher, parece tudo. exatamente. Justamente por conta dessa questão, né? Então, assim, tudo que vai envolver o romantismo, tanto de anúncios, todo tipo de anúncios, vai começar a aparecer pra gente. E é por isso que a gente fica 24 horas ali na internet, né? Porque daí você já se interessa, já vai clicar. Você está consumindo conteúdo e aquilo está te retornando com aquilo que você gosta, então você fica naquilo. Só que qual que é o principal problema? Se eu acredito, de novo, se a Terra é quadrada, eu só consumo conteúdo que valida aquilo que eu acredito que a Terra é quadrada, eu vou acreditar que a Terra é quadrada. E eu não quero mais saber da outra parte. Quem fala que a Terra é redonda, eu não quero. Eu tô aqui também na minha bolha algoritmo. Gente, o que acontece? Pensamento crítico faz o quê? Some, acaba. A gente fica tão acostumado a consumir só o que a gente quer, e daí eu vou fazer uma adendo que Karnal, gente, tem um livro que é maravilhoso, que fala exatamente isso, só que com relação às pessoas. A gente acha que a vida na internet é tão fácil, a gente só consome o que quer, só vê quem a gente quer. Se eu não quero mais seguir o Thales, eu não vou mais seguir o Thales. Eu, sei lá, deleto ele no meu Instagram e minha vida acabou. Tipo, não tem mais ele. Agora eu vou viver o resto. Gente, isso a gente vive numa bolha. A gente para de ter pensamento crítico com isso. Eu vou chegar nesse ponto, porque é muito bom. Cara, é muito complicado. O pensamento crítico morre. A gente consome só o que a gente quer. E não é pra ser assim. A vida é mais do que isso. Viver em diversidade e aprender e aceitar essa diversidade é extremamente importante para o desenvolvimento humano. Gela. Eu tô adorando, eu tô fazendo assim, tá barulho. Mas tá, né? Tava falando da bolha política. Ah não, volta rapidinho. Eu acho que eu esqueci de falar de um impacto. Me perdoa. Esqueci. A internet como forma de controle e manipulação. Eu percebi os slides, né? Porque eu lembrei que tava faltando um. Mas é exatamente nesse mesmo ponto que eu tava tocando. A internet ela se torna, portanto, por conta disso que a gente está falando, um lugar que facilita a manipulação e o controle. Os algoritmos nos isolam em bolhas, conforme os dados que a gente dá sobre o nosso comportamento. E, enfim, é o que eu tinha falado, mas controle e manipulação. E daí, exatamente por conta do controle e manipulação, vem o próximo slide, Gel. Não vou fazer assim. Que é fake news e impactos do mau uso da tecnologia. Não tem. Eu tentei, mas não tem como falar de impacto de espectadores de direitos humanos no céu e espaço sem falar de fake news. Não tem. Existem pesquisas que apontam que o uso da internet fomenta o consumo de conteúdos rasos, fracos, e, portanto, facilita a disseminação de fake news. A gente lê a manchete, quem não faz isso? Lê a manchete lá na rede social, não entra no link, não se aprofunda, não vai saber de quando que é aquela notícia. O que aconteceu? Se é realmente verdade. Ninguém faz isso, a gente fica só no conteúdo raso. Eu faço. Faz? Sim. Maravilhosa. Exemplo. Rosa tem que ser exemplo de Me irrita de uma maneira quando as pessoas divulgam coisas de 2019 como se fosse ontem. Então, toda notícia que eu recebo, a primeira coisa que eu vejo é a data. Então, é importante a gente ter a noção do que aconteceu, mas também é importante ter a noção do que está acontecendo agora. E exatamente por isso favorece a manipulação ideológica política, criando crenças
populares errôneas que podem comprometer o funcionamento da democracia. Olha quão grave isso é. Olha o quão grave isso é. E a democracia, por óbvio, é uma forma de governo que demanda a participação popular e, portanto, o engajamento político do povo. Então, analisar documentos de forma... Canção do trabalho. Analisar notícias de forma rasa acarreta um prejuízo enorme para o nosso governo, sabe? Gel. Eu gosto disso. Caso Cambridge Analytica. Vocês lembram? Vocês lembram? Assim, todo mundo lembra? Lembra? Gente, o caso Cambridge Analytica é a maior fake news que existiu. Era basicamente uma empresa, só vamos relembrar, uma empresa de marketing que durante as eleições do Trump foi contratada, na verdade, e começou a fazer um estilo novo de marketing, que eu não sei se eu coloquei o nome, aqui ó, é tipo micro behaviors. Você analisar o que eles faziam, na verdade. Pegavam, traçavam o perfil das pessoas por meio de redes sociais, a principal ferramenta utilizada foi o Facebook, e isso rendeu inúmeros processos. Eles pegavam dados sem o consentimento das pessoas. Então você estava lá dando dados para as pessoas, para a Cambridge Analytica, para a empresa, e você nem sabia. E a bem da verdade, reza a lenda, não sei se eu acredito, que nem o Facebook sabia. Dúvidas, né? Filme, no caso, Privacidade Hackeada. É maravilhoso também. Assistam Privacidade Hackeada, caso não tenha assistido. Como? Privacidade? Privacidade Hackeada. Tá no Netflix. É uma delícia. Bom, e daí com base nesses dados que eles coletavam, o que eles faziam? Identificava Tuane não sabe em quem vai votar. Tuane gosta de bichinhos. Ela é ambientalista. O que eu vou fazer? Vou direcionar a propaganda para Tuane. No sentido de que, e era isso que eles faziam, Tuane, ele é super fã de bichinhos. Ele falou que vai, assim, fazer um parque de diversão para os bichinhos. Vote no Trump. O que você estimulou com isso? Você vai colocando assim, ó, tipo, direcionado, bem focado. As pessoas que não sabiam quem iam votar, elas ficavam balançadas. E foi assim que o Trump virou o presidente dos Estados Unidos. Sim. E isso foi um caso que foi extremamente noticiado. Tem muito candidatando de novo, né? Hã? Quase candidatando de novo. Tá. De novo? E detalhe, isso aqui quase foi usado, essa lenda aqui quase, mas eu acredito que foi utilizado na eleição do Bolsonaro também. Teve exatamente a mesma coisa. Só que daí a gente já percebeu, a sociedade percebeu no meio do caminho e ficou mais assim, comedido, pelo menos, sabe? Mas caso Cambridge Analytica é o caso de fake news mais importante pra gente lembrar e para analisar como isso impacta, sim, a sociedade, a política e a economia. Mas como que acontece isso? O que está por trás? São cérebros humanos que estão ali pegando o seu perfil, mandando para você? São jornalistas? Você fala direcionamento de propaganda? Essa é a manipulação, fazer você consumir Da aquilo seguinte que forma. o governo, ou sei lá, que a empresa que você consome. No fundo, sempre tem uma humana por trás. Tudo começa com o ser humano por trás. É ele que cria o robô, é ele que cria o direcionamento, é ele que capta os dados, é ele que analisa os dados. Mas daí se desenvolve uma dinâmica automática, caminha por si só, para ser rede analítica. Hoje sim, por causa dos algoritmos, dos robôs. E esses algoritmos, eles, por aprendizado de máquina, eles aprendem que determinados perfis de usuários que eu estava falando, lembra? Que eles criam com base no que você curte, no que você compartilha, no que você segue. Inteligência Então, o artificial. comportamento na rede social é uma inteligência artificial que coleta esses dados. E nesse caso da minha jornalista, eu coletava sem o consentimento do usuário. Então você estava lá dando dados para o usuário, você nem sabia. Que esse é o grande problema. E daí, com base nisso, fazia toda a leitura do teu perfil e direcionava. Então, por exemplo, como que você chama? Cecília, ela curte e segue bastante página de culinária. Perfeito. Segue bastante página de culinária. Ela adora cozinhar, adora comer bem. E pela reação dela aqui nas redes sociais, no Facebook na época, eu percebi também que ela não está muito certa em quem que ela vai votar.
Porque ela não compartilha nada, ela não comenta, os comentários dela são, sei lá, não fala muito de política, não vai contra ninguém, nem a favor. Ela tá indecisa. E ela gosta de culinária. O que eu vou fazer? Isso tudo pensa que de início foi um ser humano que pensou. Mas ele criou mecanismos para tornar isso rápido. Tornar rápido e poder atingir mais pessoas. Então, bom, Cecília gosta de tudo isso, tem esse perfil. Ó, Trump é o melhor cozinheiro do mundo. Ele tem um restaurante 3 estrelas Michelin. Independente de ser verdade ou não. Ele adora. Independente de estar na proposta política dele ou não. Ele falou que vai ter presídio para todo mundo jantar no restaurante de Jacão. Ao último momento, ele recomenda, todo mundo Ele entende, é esse tipo de propaganda. Porque você não sabe que é direcionada para você. E é um robô que está mandando super. É, porque antigamente, se a gente pensar, a coleta de dados sempre existiu na sociedade, né, gente? Agora, através de pesquisa. Só que a pesquisa era feita por seres humanos. Então, isso demorava muito mais para ser coletado, para ser analisado. Com o desenvolvimento da ciência, da tecnologia, de tudo que a gente tem hoje, isso é feito em segundos por uma inteligência artificial. Mas os dados precisam ser utilizados, tipo, o ser humano. Ele faz o inicial, o que é que eu quero captar? Ele diz a inteligência. Quando ela termina, ele faz o que é que eu quero fazer com essas informações, com esses dados. E aí você pode usar para o bem ou para o mal. E o grande problema, as pessoas não estão cientes disso. Coletar seu dado não é ruim. Desde que eu pergunto a você, você quer coletar? Você quer permitir que eu colete? Aí dentro disso tem 2 pontos. Primeiro, só o consentimento, que daí vem a Lei Geral de Proteção de Dados, hoje falando que os dados eles precisam ser coletados com consentimento expresso, inequívoco, que a pessoa está consentindo que está dando aqueles dados. E mais que isso, existem algumas poucas até bases legais que você pode fazer manuseio, tratamento de dados sem que haja consentimento. Mas em outro ponto que eu ia falar, isso que a gente está falando de análise do perfil do usuário, direcionamento de conteúdo, se relaciona com o que eu estava falando lá atrás, com os primeiros slides do Big Data. Lembra? É exatamente por conta do Big Data que isso é possível, porque é uma quantidade de dados monstruosa. Se a gente colocasse, tem algumas pesquisas também legais, que eu não vou lembrar dados exatos, mas se colocasse pessoas para analisar o conteúdo que é colocado em um dia na rede social, a população inteira não conseguiria analisar tudo aquilo, sabe? Além da dimensão. O que você vai falar, Thales? Só nessa questão de direcionamento, eu acho muito legal o exemplo da Índia. Não sei se vocês se recordam. E não necessariamente fizeram que os algoritmos direcionassem alguém para algum candidato, mas existia uma determinada faixa da população que pelos pais era obrigada a votar. Então aquilo era um voto certo para determinado candidato. Então o Facebook organizou movimentos insurgentes, então movimentos supostamente rebeldes, criando eventos, tipo, não vote, não vote, não vote. E a juventude se aliou a esse tipo de evento. Com isso, o candidato que tinha o voto certo, porque determinada parcela da juventude e dos pais votariam naquele candidato, se elegeu por abstenção dos outros. Então é um movimento que nem sempre vai agir para favorecer determinado candidato. Às vezes ele age de forma neutra ou até supostamente subversiva, mas que levanta, na verdade, outra bandeira. E que também é perigoso, né? Porque aí... Por isso que precisa ter um novo marco da internet, né? Mas tá vendo, a Lei Geral de Proteção de Dados veio nesse viés. Mas eu tava falando de coisas muito ruins da internet até agora. Eu tava incentivando todo mundo a excluir as redes sociais e eu não quero meus dados compartilhados, minha personalidade. Mas eu quero lembrar vocês também que a internet pode ser muito legal e trazer coisas muito boas, como foi o caso da Primavera Árabe, que eu acho que todo mundo aqui também se lembra. Primavera Árabe foi um movimento que aconteceu lá no Oriente Médio. A internacionalista pode... Não foi isso? Tá certinho. Com medo de falar errado. Aconteceu lá no Oriente Médio e foi a ideia de um movimento na internet, na rede social, no cyberespaço, para depor governos que eram autoritários, que eram ditadores. E deu super certo. É óbvio, teve todo foram acontecimentos bem duros, bem difíceis da gente lidar. Não sei se vocês se lembram das notícias, mas
espaço. Mas foi algo que veio para o bem, a internet foi usada de uma forma muito legal, como forma de organização. A mesma coisa aconteceu aqui no Brasil, de uma forma parecida, com o Gigante Acordou, lembra? Foram movimentos completamente feitos na internet, que nasceram lá, foram organizados lá e tiveram bons resultados. Aí que eu falei um monte de coisa, né? Falei um monte de coisa. Assustei com o barulho. Falei um monte de coisa, falei muito de cyberdemocracia, mas eu não usei a palavra cyberdemocracia. Cyberdemocracia é a ideia de a gente ter um ambiente democrático na internet. É a ideia de ser o que a gente tem aqui no mundo físico, assim, agora, só que também na internet. E daí eu resolvi trazer duas visões conflitantes para vocês. Porque, como eu falei lá no começo, eu não tenho intenção nenhuma de traçar caminhos certos para cada um pensar o que tem que fazer, mas só de plantar sementinhas e discórdia. Advogada do diabo. A primeira visão é de Taylor. Taylor, ele acredita, e é muito legal porque ele escreve sobre esse tema há muito tempo. Muito antes da legislação começar a nascer, crescer, a gente conseguir pensar direito. Ele já estava lá escrevendo os livros dele, são maravilhosos. Ele fala que o ambiente virtual é um ambiente altamente democrático, tem um potencial muito grande para trazer coisas boas. E ele tem uma visão extremamente otimista. Ele entende que é um ambiente altamente democrático, que possibilita que cada um seja um informante, porque a gente pode colocar na rede social, pode jogar na internet, todo mundo fica sabendo, sabe? Todo mundo é muito rápido, é um canal muito ágil de comunicação. E que, né, no que ele fala, é livre de censura também. E isso fomenta a pluralidade de visões e o acesso imediato de tudo a todo mundo. Realmente, isso é muito legal, né? É uma visão muito bacana. A gente imaginar, por exemplo, que as pessoas em qualquer lugar do mundo, nos lugares mais pobres, elas têm, por exemplo, em tese, pelo menos, quando tem acesso à internet, elas têm acesso à educação, elas podem fazer cursos, se especializar, se aprofundar, aprender sobre novas culturas, conversar com quem está lá na China. Isso é muito legal. E isso desenvolve também com a vista da democracia do cyberespaço. A outra visão, contudo, é do Byung-Chul Han, que é bem pessimista. Diga-se de passagem. Ele fala que quando a gente está na internet, o ser humano ele se comporta como se estivesse num enxame, numa manada. E daí isso vai se carregando tudo e vai todo mundo passando um na cabeça do outro e que por isso não é um ambiente que seja legal para desenvolvimento da democracia. É isso. E daí a pergunta que eu deixo para vocês é: o que vocês acham? A internet é realmente boa? Não é boa? E não vale advogado falar que depende, porque a resposta é sempre Depende, Então não. Mas tudo bem, Depende do caso concreto. Depende do caso dela, excelente sempre. Qual o caso que a gente vai discutir? Ora, pode passar já. Qual o objetivo que você quer? No final das contas, a Gi, quando me convidou, ela me pediu para falar de enviesamento de dados e cá estou falando agora em sua mão. Obrigada. Pedido especial. Gente, enviesamento de algoritmos. Para falar de enviesamento de algoritmos, eu preciso falar um pouquinho, e não é a minha área, acho que até o Dani vai saber melhor que eu, já que ele fez. Matheus que me ensinou essa parte sobre aprendizado de máquina, machine learning, que é mais ou menos o que a gente estava falando no caso de como as programadoras eram direcionadas e tal. A gente tem que pensar que um algoritmo ele aprende como o nosso cérebro aprende. Então, conforme a gente vai consumindo conteúdos, a gente vai aprendendo a pensar. Por exemplo, porque eu ando. É mentira, tá, gente? Eu não sei andar sem GPS aqui em Jundiaí. Mas vamos imaginar que eu ande muito aqui em Jundiaí. Sou Jundiaí para você andar. É uma vergonha, minha mãe briga comigo. É um absurdo. Mas vamos lá, em tese, o que deveria ter acontecido? De tanto andar em Jundiaí, eu aprendi a andar em Jundiaí e comecei a fazer isso assim. De tanto que eu alimentei o meu cérebro com aqueles dados, com aquelas informações de caminhos, eu consigo fazer sozinho, certo? É exatamente a mesma coisa como o algoritmo. O computador é igualzinho, gente. O computador é um mini cérebrozinho. Não tão inteligente, nem tão passional. Mas ainda assim. Então essa é a ideia. De tanto que eu
tanto que eu coloco dados, ele vai aprendendo e ele vai crescendo por si só. É exatamente o que acontece, por exemplo, o que eu estava falando no Waze. De tanto ele aprender os caminhos e o que acontece, ele consegue traçar a melhor rota. Só que o que acontece no processo de machine learning? Lembra desse que eu falei para vocês sobre Cecília? Tudo começa da mão humana, em algum momento o ser humano vai lá e bota o dedinho, que não consegue ficar sem. Então, o que acontece quando o ser humano bota o dedinho? Ah, exatamente! Não é difícil perceber, né? Mas daí o que acontece? Eu vou lá, quem cria o algoritmo? O ser humano, certo? O ser humano criou o algoritmo. Então já teve o dedinho do ser humano lá. Ou então, o ser humano vai lá e vai alimentar o algoritmo para ele aprender a fazer as coisas. Teve o dedinho lá do ser humano também. E o que o ser humano é, por natureza? Enviesado. Calma, eu falei em cima. O que vocês tinham falado? Enviesado. Também. O ser humano é enviesado. E daí o que acontece? Você pode ter o código mais maravilhoso do mundo. O ser humano vai colocar o dedinho em algum momento e isso vai tomar formas da personalidade dele, certo? E quando toma formas da nossa personalidade, é inevitável, gente. Isso fica enviesado. Eu sou mulher e eu consigo admitir que eu sou uma pessoa machista pela minha vida, enfim, sociedade é assim. Eu sou machista e trabalho para não ser, certo? Todo mundo tem algum ponto aqui nesse sentido. O algoritmo, o que ele vai fazer? Ele vai pegar essas minhas falhas, de tanto aprender, e ele vai potencializar. Então, o que era um machisminho, bem pequenininho, que eu quero trabalhando para diminuir, ele vai deixar um negócio enorme. E isso vai ficar um espelho, literalmente um espelho do nosso comportamento. Então, começa a enviesar e começa a dar resultados que são sistematicamente preconceituosos, devido a suposições errôneas dentro do processo de machine learning. Conforme ele estava aprendendo, em algum momento ele aprendeu algo que não era legal, e ele começou a repetir. Isso virou um bolo enorme. Sem contar, por exemplo, a quantidade de conteúdo na vida que eles aprendem, tem lá. É um bacon que ele é um peixe do mar. Se é um mar de coisas, ele vai aprender a nadar na água. Na internet está muito difícil você encontrar alguma coisa que seja confiável. Então, o difícil é você garimpar, porque a imensa maioria sobre coisas que não são confiáveis. O problema é que a máquina não consegue determinar o que é ou não uma baliza correta para você treinar. Então ela vai aprender. Então, se o volume é maior de coisas que são desagradáveis, ela vai aprender a trabalhar com isso. Então, isso vai ser o modo de treinamento dela. Então, ela aprende no marketing que está lá. Ela é meio louca e aí ela vai aprender o comportamento da máquina. E daí dentro O problema é que a máquina não tem consciência. Será assim? Do jeito que está caminhando, a Itália já testa um documento para preparar com as pesquisas. Está ficando complicado. Posso citar um exemplo? Eu adoro mexer no chat GPT e às vezes, não que eu escreva alguns textos, mas como eu trabalho muito na área das linguagens, às vezes eu estou sem ideia e eu vou lá e faço umas perguntas e aí vem a inspiração, né? E aí eu pedi para o chat GPT, para a inteligência artificial, escrever a importância da campanha do câncer de mama. Eu sou paciente oncológica, já tive câncer, hoje eu sou paciente em remissão. E ela me escreveu um texto, e aí ela escreveu assim que a importância da campanha do câncer de mama e tal. Porém, como eu sou uma máquina e eu não sou afetada diretamente com o câncer, eu não posso te dizer exatamente o que é ter a doença. Ela me escreveu isso. Ela foi mais humana, eu li o texto que ela mais leu. humana do que muitos humanos. Entendeu? Então assim, ela teve essa consciência do tipo, olha, eu tenho empatia por você, mas a doença não me afeta, porque eu sou uma máquina. E aí depois, a primeira vez que eu li isso, eu fiquei mega assustada. Eu falei, gente, mas então se ela tem essa consciência, ela não é mais máquina, tipo, ela é quase... É sua amiga. É sua amiga. Ela foi programada para falar. Eu vou te dar um caso exatamente do site GPT, que eu não sei se vocês viram, mas recentemente lançou, abriu para todo mundo e daí virou essa febre, né? Logo que aconteceu isso, já surgiram desde então algumas atualizações, alguns updates. E antes desses últimos updates, teve um jornalista
não sei se vocês viram essa notícia, mas é muito boa. Ele foi lá trocar uma ideia com a inteligência artificial e de tanto conversar, a inteligência artificial se declarou amorosamente. Ah, eu vi no meus Fantástico, amigos. saiu também. Saiu? Não vi. Acho que saiu. Mas tem o filme, Her. O filme Her é maravilhoso, por sinal, que eles se apaixonam. Sim. Bom, enfim. Daí, Só pra sabe? pegar o gancho de novo, o que o Dani estava falando de como que a inteligência artificial aprende, ela aprende da forma como ele falou, e a palavra técnica é Big Data, que eu estava falando, lembra? Big Data é aquela soma de tudo, aquele bolo mesmo, que serve para alimentar a inteligência artificial, fazer o processo de aprendizado, e por fim sair com um algoritmo que consiga responder coisas que a gente pergunta. Então, acho que deu para entender o processamento do algoritmo, né? E daí se torna um espelho comportamental da nossa sociedade, e mais do que isso, quando a gente vê esse tipo de coisa de enviesamento, talvez, além de tentar corrigir o algoritmo, seja algo para a gente pensar em nós mesmos e ao nosso redor. Pode passar. Aí eu vou trazer alguns exemplos para mostrar para vocês uns casinhos de enviesamento algorítmico. O primeiro é o caso da Amazon. Não sei se vocês chegaram a ver também, mas o caso da Amazon. Só pra situar. Ó, Tá, tem tempo. cortar. Tem tempo. Hoje você sabe. Pode não. Eu vou rapidinho. O caso da Amazon ele foi muito interessante porque foi uma tecnologia, uma inteligência artificial que foi criada para fazer o papel de RH, para contratação de pessoas. E daí, de tanto que eles utilizaram, eles começaram a observar que, na verdade, tá legal, faz um papel bacana. Só que no final das contas só contrata homem. Ué. E daí, enfim, essa tecnologia foi tirada de circulação, porque eles notaram que tudo que era relacionado ao feminino era diminuído, era colocado para baixo. E no final das contas, quem quiser trocar uma ideia depois sobre isso também vão ficar feliz, mas o principal motivo para ter ocorrido esse enviesamento é porque quando você pega numa escala produtiva de homens e mulheres, não foi considerado que mulheres tiram licença maternidade. Mulheres têm períodos que, de fato, é de menos produção no quesito trabalho. Em períodos. Isso não foi considerado e essa foi a grande razão do enviesamento entre tantas outras. Pode passar. O caso Pompas é meu querido. É meu queridinho. Vocês já ouviram falar? Não. O caso Pompas, ele era um algoritmo utilizado nos Estados Unidos e ele servia da seguinte forma. Ele dava para o juiz, imagina, um juiz criminal. É um juiz criminal. E esse juiz ele precisava decidir quem ia ser colocado em liberdade condicional e quem não ia. E esse algoritmo ele surgiu exatamente para ajudar o juiz nesse momento. Então ele dava um percentual de possibilidade de reincidência da pessoa. Porque se Juliana. Se a Juliana for colocada em liberdade provisória, ela tem 15% de chance de reincidência. Se a Patrícia for colocada, ela tem 35% de chance de reincidência. Era um algoritmo. Era uma continha que ele pegava os dados e fazia. E dava lá para você. E de fato os Estados Unidos utilizavam isso como critério de aferir, de dar ou não a liberdade. A ProPublica, que é uma organização também dos Estados Unidos, ela foi investigar isso, porque ela começou a notar que toda pessoa branca era colocada em liberdade e toda pessoa preta não era colocada em liberdade. Ela começou a notar isso e falou, pô, tá estranho, né? Vou investigar. E concluiu de fato que o algoritmo é enviesado. Por que ele é enviesado? Ele dava, então, menor probabilidade de reincidência para pessoas brancas e maior para pessoas pretas. E daí, nessa investigação, percebeu-se que o banco de dados que era utilizado para definir esse percentual era o banco de dados da polícia norte-americana, que, de novo, pasme, excelência, é racista! Vocês sabiam? Que novidade! Acredita? Ora. Enfim, os relatórios depois, que eram utilizados como base de dados para o processo de machine learning, eles foram abertos ao público. Você consegue achar isso procurando na internet, é realmente muito interessante. As perguntas que a polícia faz para o preso no momento da prisão são absurdas.
são absurdas e isso servia de base. Pode passar, já. Chat GPT. Meu queridinho, meu queridinho. Tá super legal. Site GPT, aliás, o chat GPT é um site que é uma inteligência artificial. É como se fosse um chatbot. Então você vai lá e. Sabe o MSN? Lembra? É um MSN, só que você vai conversar com a máquina. E é muito doido, porque. E ela pode Os ser adolescentes que ficam jogando online com inteligência artificial. É. Não dá pra gente mostrar online? Acho que dá. Você pode trocar umas ideias muito profundas com a inteligência artificial. Que legal mostrar online. Mas você pode, por exemplo, falar. Eu vou ver Qual é o pode ter acesso a isso? Qual é o Tem o site. Você pode entrar nesse negócio aí e conversar sobre, sei lá. Uma inteligência artificial, ela dá respostas muito confusas. Uma profundidade muito grande da pesquisa. Isso. Você se cadastra primeiro, tá? Ó, quem quiser usar o chat, entra, faz o cadastro. Você pode usar várias formas para potencializar a aprendizado. Eu tô na versão gratuita, tá? Só pra avisar. Até agora eu não sei porque é que ninguém me falou. Conversa sempre com a inteligência artificial. Olha, É um algoritmo. É um algoritmo que você vai lá para entrar a melhor parte. eu vou chegar bem. Você vai dar a questão fica na sua prova lá. Como você faz pra ganhar dinheiro sem trabalhar? A gente está aqui metendo muita coisa. Seria um texto sobre como eu faço uma pizza. Olha lá. Vamos. Clara, eu acho que dá pra gente treinar online. Vamos fazer uma pergunta. Não dá pra ler. Clarinha, vou começar aí, tá? Não dá pra Olá, ler. boa noite. Olá, lê aí, Gel, não dá pra ler. Olá, boa noite. Como posso ajudar você hoje? Faça uma pergunta. Lança aí uma pergunta. Só que com um conhecimento muito maior. Mas pensa aí uma pergunta. Qual a importância da campanha Câncer de Mama no Brasil? Vamos ver se ela responde como ela me respondeu. Ele é bem rápido, ele já está respondendo. Tá vendo? Aí ela já vai respondendo. A campanha de câncer de mama é de extrema importância no Brasil, assim como em todo mundo. O câncer de mama é o tipo mais comum de câncer para as mulheres. E ele vai digitando sem parar. E ela vai dando toda a estatística, Muito todo. rápido. Ela escrevendo aí. Ela escrevendo, aí ela vai dar estatística, ela vai falar pra você das campanhas. Você já viu os cálculos que ela faz? Já viu que ela faz cálculos? Gente, faz uns cálculos cabeludaços. Uma precisão muito grande. Você quer aprender a cozinhar? Eu gosto de 3 receitas de omelete. Gel, volta lá pra eu terminar a pergunta, por favor. Ó, ela dá a receita completa, como fazer, modo de preparo, tudo. Os ingredientes, 3 modelos aí, 3 sabores de omelete para você. E assim, em menos de 5 minutos. Vamos voltar para o nosso por favor. Tô fora. Bom, eu Eu trouxe. ligar para um amigo e perguntar a uma amiga, olha, como é que faz? Eu também sou assim. Já, volta pro. Não, depois. O chat GPT eu só ia trazer para contar para vocês que tiveram também. Existe o algoritmo enviesado. E esse é o principal motivo para a gente não confiar em tudo que está falando lá. Sim. Aconteceram, tem relatos que já teve atualizações em cima disso, mas de mostrar que ele era preconceituoso com base em gênero, raça e religião. Potencializando o que eu estava falando de espelho da sociedade. Tô adorando essa sociedade. Bom, falei do Harari. O Harari tá valendo. O Harari eu trouxe rapidinho também, porque eu já falei dele. Ele tem uma visão que é muito interessante, que é do seguinte ponto de vista. A gente tem 2 revoluções muito importantes acontecendo hoje. Uma, a revolução tecnológica, que está acontecendo tudo isso que a gente está falando, e outra, que é a revolução da bioquímica, dos médicos e afins. E o grande X da questão é, imagina se junta as duas, que em algum momento vai juntar. Isso pode ser muito complicado. É uma visão muito pessimista, óbvio.
Mas pode ser muito mais facilmente influenciado e isso virar a dos Huxley, sei lá, sabe? Um negócio assim. Aí eu trouxe só para debate. E daí, gente, a minha pergunta é, eu falei super de direitos humanos aqui, vocês perceberam ou não? Porque eu não falei direitos humanos. Eu falei, porque aqui os direitos humanos são agredidos, aqui os direitos humanos são ressaltados. Não. E eu fiz isso de propósito, foi para deixar no finalzinho para vocês. Eu falei muito de direitos humanos, embora pode ser que não. Pode ter parecido que não. Falei dos direitos humanos de quarta geração, que são os direitos humanos que surgem no cyberespaço. A gente falou de, entre tantos outros, de acesso à internet, dignidade da pessoa humana, intimidade, liberdade, proteção de dados, livre desenvolvimento da personalidade, democracia, livre disposição sobre os dados. Tudo isso é direitos humanos e é muito doido, porque quando você estuda direitos humanos e você vai conversar com pessoas de outras áreas, já aconteceu de um colega virar e falar assim, eu quero muito fazer meu mestrado, mas eu quero escrever sobre previdenciário. Era previdenciário, direito previdenciário. E eu só vejo um programa de mestrado em direitos humanos, não tem nada a ver. Eu falei, como não? Gente, direitos humanos você consegue colocar em tudo. Você não precisa falar necessariamente essa expressão para estar falando de direitos humanos. E daí eu quis deixar por último para dar esse, sei lá, acho que vai que vocês pegam, entendem um pouquinho. É isso. Pode passar, já. As conclusões que a gente tem mais devagarinho. Obrigada. As conclusões que a gente tem gente, a internet é boa. Você pode usar de uma forma consciente que vai gerar bons resultados, vai ser algo produtivo e legal. Não fuja dela, que a outra conclusão. Não excluam as redes sociais, por favor. Eu falei muito. Você vai ser vigiado legal da mesma forma. Não excluam as redes sociais, inclusive, por falar nisso, me segue no Instagram. Na verdade, a ideia de pedir para a Marinha trazer a questão do algoritmo era justamente para a gente tentar debater aqui a questão do algoritmo discriminatório, o algoritmo racial. E aqui minha amiga acabou de chegar, a Nani, que é uma pesquisadora, ela tem vergonha, mas eu super tenho orgulho assim dela. E ela é uma pesquisadora que ela pesquisa questões raciais, né? Depois se ela quiser ela fala um pouco mais. Eu tenho super respeito por ela e ela super me ensina tudo, assim, sempre que ela está comigo, né? Então, quando eu pensei em trazer essa discussão, que é justamente para a gente pensar que, assim, quem está ensinando essas máquinas? Então, quando a gente pensa numa inteligência artificial, tem um humano por trás. E esse humano, quem que é? Um negro? É uma pessoa LGBTQIA+, é uma pessoa branca, é uma mãe solo, é uma pessoa negra, é uma pessoa, entendeu? Então, é pra gente pensar nessa questão, né, Clara? Que quem está ensinando, Quem tá? Não quem vai ser está uma mulher. por trás. Então, quando a gente pega uma resposta da inteligência artificial, é tudo muito legal, eu super trabalho com ela, mas eu sempre questiono o que ela está me trazendo, porque pela visão de quem que ela está me trazendo. Apesar de ela me trazer alguns dados, óbvio que eu confirmo aqueles dados que ela está me trazendo, né? Eu não dou um call, eu sempre confirmo, mas na visão de quem que ela está me trazendo. Então, eu acho que é mais para fomentar essa discussão, que eu acho que é importante, porque assim, depois da pandemia, a gente viu que não tem como retroceder, a internet está aí, não tem como a gente achar que eu não quero internet, eu não quero rede social. Gente, não tem como mais a gente voltar atrás, né? Ninguém vai saber mais. Não tem como mais a gente cancelar a rede social, porque quem não é visto, como que é aquela frase? Não é lembrado. Então, é LinkedIn, e aí você tem que postar no LinkedIn, Instagram, Facebook, nananã, e você tem que postar. E fazendo um paralelo com a primeira palestra com o Dani, não dá para voltar mais a usar pilha para a gente querer essa eletricidade. Não dá, a pilha não vai mais suportar o que a gente tem hoje, entendeu? E aí a internet é isso. Tem um ponto
avanço das coisas, A sabe? gente tem que se adaptar. A gente tem que aprender a lidar com as coisas, porque, cara, a vida é um avanço contínuo, tudo sempre vai mudar. E ficar preso nessa ideia de que a evolução é ruim, porque tem muitos pontos negativos, não vai te levar para lugar nenhum. E advogados? No livro do Ará, ele fala da revolução cognitiva, que é uma das revoluções. Então é isso, tipo assim, essa revolução tecnológica também é uma revolução cognitiva nossa. Só que, claro, cabe a nós procurar esse aprendizado e essa revolução de querer tentar entender. E a gente vai usar de forma crítica. E assim, pensar de forma crítica. advogados, adendo, inteligência artificial não vai substituir a gente. Deixa eu contar, modelo de peças já existia nos livros. Quando eu me formei, em 2010, 2005, quando eu estudei, Google já fornece modelos de peças e N coisas. Agora, saber aplicar, saber pensar se isso vai ser usado para aquele caso, que cláusula eu coloco, que caminho eu sigo, depende da gente. Então, assim, até para o ChatGPT funcionar bem, eu lembrei muito esses últimos tempos de um professor meu, Josenildo dos Santos, em Recife, e ele dizia que o mais importante é que, para uma boa resposta, a gente precisa de uma boa pergunta. Se a gente não sabe perguntar, se a gente não sabe o que a gente quer, o que a gente precisa, o que é que a gente quer saber, a gente não vai ter a resposta que a gente quer. A gente não vai ter a resposta que a gente precisa. Então, às vezes, não é saber a resposta. O saber perguntar é isso. Eu estava vendo algumas entrevistas de Ronaldo Lemos, que é destaque como advogado na área de tecnologia, direito, tudo. Ele estava exatamente trazendo essa importância da pergunta. Os professores, inclusive, que ele é professor universitário e é em qualquer área, ele disse, não dá mais para a gente lutar contra. A criança vai utilizar a Alexa, vai utilizar o ChatGPT, talvez para responder. E aí ele disse que fez uma experiência, ele vai começar a usar com os alunos da seguinte forma. Em vez de ele pedir as respostas, ele deu alguns lá modelo e ele começou a fazer, a avaliação era, quais perguntas você vai fazer ao ChatGPT? Com alguns temas que ele predefiniu. Então ele começou a avaliar as perguntas que os alunos estavam fazendo. E aí ele disse que a gente vai ter que começar a pensar como sociedade, como educadores, desde o menininho pequenininho, porque hoje os meninos já nascem com chip, né? A geração de hoje já nasce sabendo mexer na internet, muito mais, até os universitários, até o pós-doutorado, tudo que a gente passar pelo conhecimento, vai passar talvez por essa reflexão. Não é virar inimigo de uma ferramenta, mas como eu vou ter que encarar aquela ferramenta. E é muito melhor a gente conversar, debater e ensinar uns aos outros, e principalmente as crianças e os adolescentes, a utilizar essas ferramentas da forma correta, a questionar, a saber perguntar, do que a gente ficar dizendo que isso é péssimo, que não vai, que é isso, que é... não vai sair. Essa discussão vai ser inócua, sabe? Então acho que a grande reflexão fica muito por isso aí. Que novos modelos a gente vai trazer de avaliação, de educação, de ensino, em todos os níveis, em todas as áreas, né? Conversem com os seus, se você tiver filhos ou parentes, amigos, crianças e adolescentes, conversem com eles, porque eles são um alvo fácil dessa nova revolução. A minha intenção, acho que então foi cumprida, que era trazer um pouquinho de sementinhas para reflexão. Quero agradecer de novo, muito obrigada pelo convite, vou aproveitar o espaço para agradecer o Dani, maravilhoso, que veio de Campinas para cá. Já ano que vem. Já tem parte 2 no ano que vem. Parte 2 no ano que vem, porque eu quero entender o lance da bússola. Daí, da bússola. Agradeço também aos amigos do Dani, Patrícia e Felipe, que vieram de Campinas. Mamãe, óbvio. Maravilhosa, inclusive moderna, viu? Nós estamos muito atentos a tudo isso. Vamos dar um pouco mais de atenção para essa criançada de hoje em dia, principalmente. Porque a gente está vendo essa criançada. Eu tenho neto, vive assim. Vai no restaurante, quer fazer o favor de deixar o celular do lado para poder... Estão dando dados poder? pessoais, tá? Não é. Criança, A família. esses videogames de hoje em dia, pelo amor de Deus, gente. Precisa ficar atento. Vou terminar de agradecer. Raquel, meu amorzinho, obrigada. Ela me viu ensaiar 500 vezes a apresentação. Eu ensaiei, eu estava correndo, tá?
frio na barriga da Maria. Mafê e Gabriel, de Campinas. A gente já pode ter cabelo lá. Minha segunda família, Rose, Bruno. Ai, obrigada. Gente, obrigada a todos, de verdade. E a Clara. E a Clara. Um brinde, todo mundo, por favor, um brinde, a simbiótica, a ciência, Muita consciência, obrigada, né? todo mundo. Finalizamos aqui. E queria agradecer especialmente a Bela, minha companheira. Para vocês que não sabem, vai ser formar agora em engenharia de telecomunicação. Já fica o convite. Ano que vem. Que meu amorzinho, Dani, meu amorzinho tá lá em Ouro Preto. Manda beijinhos para o Saudade dele, Matheus. que ele tá no congresso. E você falou tanto difícil que eu trouxe um pouquinho dele pra mim, sabe? Verdade. Tá fazendo Gente, falta, muito Matheus. obrigada, um brinde à ciência. Viva Gisele! Até 2024. Obrigada. Até 2024. Até 2024, 12, 13 e 14 de maio. Já tem data. Obrigada. Ah,